A psicanálisis de Freud y a psicanálisis de Lacan, a psicanálisis freudo-lacaniana. Às vezes se apresentam como duas formas completamente diferentes de entender o que é a psicanálise e a prática psicanalítica, tanto em Freud quanto em Lacan. Às vezes se apresentam como uma continuidade, na qual haveria uma psicanálise freudo-lacaniana sem qualquer tipo de ruptura, de descontinuidade. Ao final, qual é a psicanálise de Freud e qual a psicanálise de Lacan? Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. No ano de 1955, Jacques Lacan faz uma conferência proferida em Viena e escreve um texto que se chama A Coisa Freudiana ou Sentido do Retorno a Freud em Psicanálise. O sentido do retorno a Freud em psicanálise. Lacan, por aqueles anos, 1950, propõe um retorno a Freud. E esse retorno a Freud não é sem questionamentos, não é sem dúvidas, sem contraditos. De que se trata esse retorno de Freud em psicanálise? Bom, por um lado, esse retorno de Freud em psicanálise por parte de Lacan está direcionado à Associação Internacional de Psicanálise, ao lugar onde se formavam os psicanalistas, onde se ensinava, de algum modo, onde se transmitia a psicanálise para os psicanalistas, e essa transmissão era feita por diversos psicanalistas didatas que de algum modo propunham suas próprias teorias, seus próprios manuais. Inclusive, de fato, existiam manuais da técnica psicanalítica, manuais da prática psicanalítica, manuais de teoria de metapsicologia psicanalítica, e cada um, de algum modo, tinha suas formas. E a IPA, a Associação Internacional de Psicanálise, tinha uma forma de fazer essa transmissão através desses textos e desses analistas didatas. Lacan propõe retornar aos textos de Freud, quer dizer, fazer uma espécie de recuo. Mas a ideia não é retomar a letra de Lacan, retomar por Lacan a letra de Freud para entender melhor Freud, sino retomar aquilo que é da ordem do sentido, de aquilo que Freud estaria colocando. E esse é o retorno de Lacan a Freud. O retorno de Lacan a Freud é o retorno à coisa freudiana. O que seria propriamente essa coisa freudiana a qual os analistas no ano de 1950, 1955, deveriam retornar depois do falecimento do próprio Freud. Lembremos que foi em 1939 e de mais de meio século de história da psicanálise. Esse retorno, então, de Lacan a Freud é um retorno para recuperar elementos à luz de outras práticas, à luz de outros modos de entender a psicanálise e fazer a psicanálise. Por isso, Lacan vai introduzir elementos da linguística, da antropologia, da linguística estrutural, da antropologia estrutural, vai introduzir elementos da filosofia, da tradição filosófica europeia, vai dialogar de algum modo com as diferentes formas de escrita, e vai também introduzir mais tarde elementos que têm a ver com a matemática, com a geometria projetiva e com a topologia. Então, esse retorno de Lacan a Freud não é sino uma releitura de alguns elementos que vão se resolver de modos diferentes. Justamente para avançar nessas continuidades e rupturas, nessas aproximações e distanciamentos entre Freud e Lacan, é que com Débora Damasceno
vamos a comenzar en abril una secuencia de encuentros que nos permitan de algún modo dialogar sobre puntos que hallamos importantes en la teoría y en la práctica clínica de Freud, en la teoría y en lo que eventualmente podría ser la práctica clínica de Lacan, y para ver eso, as rupturas, as diferenças, os desvios, as reformulações. Por isso é que com Débora Damasceno vamos fazer psicanálise em plural, entre Freud e Lacan. Eu recomendo ver o link na descrição, onde vocês poderão de algum modo participar e ver, assistir e participar desse diálogo entre eu, Daniel Omar Pérez, e Débora Damasceno, entre Freud e Lacan, o retorno de Lacan a Freud e as diferenças e as aproximações entre esses dois psicanalistas. Até a próxima.